no EAD ao vivo com a nossa turma de Nova Iguaçu, Renan, Valcilena, Paulo Malta. Daqui a pouco mais alunos estarão ao vivo com a gente. Essa aula também vai ficar gravada no nosso portal Fastef. Essa é a aula de número 3 de educação religiosa. E nós temos crescido na graça, temos crescido no conhecimento, porque Oséias diz uma coisa muito importante. O povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então, a melhor maneira de nós conhecermos, a melhor maneira de nós prosseguirmos em conhecer é tendo aí, de verdade, uma busca e uma valorização pela educação. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso propósito, esse tem que ser o nosso objetivo em cada uma dessas aulas. Deixa eu só recordar o que nós estudamos na aula passada. Eu sempre faço aí uma recapitulação. Na aula passada nós vimos a educação religiosa nos tempos de Jesus. E aí nós vimos a educação judaica, vimos também o Senhor Jesus como mestre, a partir ali dos seus 30 anos, ou até menos. A educação cristã na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, e as epístolas, principalmente as epístolas paulinas, que elas vieram recheadas aí de conhecimento, de educação. Falamos também na aula passada, turma, sobre a responsabilidade contínua. A nossa responsabilidade como educadores, ela continua. A gente precisa perseverar nisso. Essa responsabilidade começa em Lutero, lá na Reforma Protestante. As traduções da Bíblia para o inglês com Wycliffe, próprio Lutero para o alemão, o Reina Valera, que são duas pessoas, para o espanhol, o João Ferreira de Almeida para o português, e as nossas responsabilidades de levar o conhecimento à frente nos dias atuais. Porque se nós não valorizarmos o ensino bíblico, esse ensino vai se esvaziando, vai se perdendo. Eu até fiz uma crítica na semana passada sobre EBDs que estão acabando, que estão sendo excluídas da igreja. E hoje nós vamos falar um pouco mais também sobre essa crítica minha da semana passada. E ainda falamos na aula passada sobre as mudanças culturais e sociais que acabam impactando a educação. Aí nós discutimos aqui a questão da secularização e do relativismo moral. Também falamos sobre a mudança estrutural na família. Falamos ainda sobre a influência da tecnologia e da mídia, porque está todo mundo conectado hoje. E falamos também sobre o individualismo e a perda do sentido de comunidade. Basicamente foi essa a nossa aula da semana passada. Fala, Renan. Levantou a mão aí? Só pedindo ao senhor, o senhor dar uma ratificada aí. Jesus, na Bíblia, ele consta dos 12 anos e só volta a aparecer aos 30. O senhor dá uma passada pra gente aí, o que ele andou fazendo, como é que ele andou estudando, uns pontos, uns tópicos legais aí, e botar uns fatos históricos pra gente pesquisar aí, pra gente dar uma pincelada legal. Na realidade, o que nós temos da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, são fatos irrelevantes. Se fossem relevantes, teriam sido narrados na Bíblia. Então, o que ele faz dos 12 aos 30 anos? Ele é um adolescente normal, ele vai para o templo, ele recebe toda a educação,
Aos 15 anos ele participa do Bar Mitzvah, que é uma cerimônia onde o menino ele recebe ali a autorização para frequentar a sinagoga e a comunidade judaica como um todo. Jesus ele viveu uma vida até os seus 30 anos perfeitamente normal. Ele não é um alienígena. Ele não é alguém que vem com toda a sabedoria, aí não precisa estudar, aí não precisa orar, aí não precisa se consagrar a Deus. Não. A gente não pode esquecer que ele é Deus, mas ele veio como homem. Se ele veio como homem, ele deixou todas as suas prerrogativas lá no céu. Ele se esvaziou de si mesmo, kenosis. Então, dos 12 anos até os seus 30, 33 anos e meio, ou melhor, até os 30, né? Porque com 30 ele começa o seu ministério. Aí dos 30 aos 33 e meio, a gente tem bastante coisa sobre Jesus que é relevante para nós dentro da fé cristã. Tá bom, Renan? Ok? Vamos para a aula de hoje, então, já que eu dei uma revisitada. E se você não viu a aula de número 2, eu vou postar lá no grupo de alunos para você. Essa aula já vai ser editada assim como a de hoje. E depois você reveja essa aula aí no final de semana, no decorrer da semana que vem. Não fique fora dessa programação, não fique fora dessa ementa. Hoje nós vamos falar sobre a educação cristã na igreja. Não é um conceito novo. Tem muita gente que acha que nós vamos inventar roda falando de educação religiosa, falando de educação cristã. Nós não vamos inventar roda. Não existe nada de novo nesse conceito que é trazido por Jesus, que é o conceito de educação cristã, educação religiosa. A educação cristã, ela não é uma inovação. Nós nem pretendemos que outra coisa seja ensinada além da verdade. Que Jesus ensinou usar os métodos e os princípios modernos da educação é voltar ao modo do ensino de Cristo. Então, hoje existem escolas que são escolas aí bilíngues. Na época de Jesus já havia uma educação dentro de um conceito bilíngue. Eles aprendiam o hebraico, eles aprendiam o grego, eles aprendiam o aramaico. Hoje, todos os modelos, por mais modernos que sejam de educação, eles acabam reverberando aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Lutero, aquilo que o apóstolo Paulo começaram no quesito educação cristã. Ah, professor, mas não tem nada de novo? Apenas a tecnologia, apenas o modus operandi, porque na realidade, quem começa dando essa importância ao conhecimento, dando essa perspectiva, esse leque que é aumentado aí para a educação cristã, para a educação religiosa, é o próprio Senhor Jesus. Há muita semelhança entre os mais modernos métodos pedagógicos ou métodos de pedagogia e as maneiras simples, claras, objetivas de Jesus ensinar suas preciosas verdades. Nós sabemos que a pedagogia de Jesus, ela é uma pedagogia inclusiva. Esses dias eu fui a um shopping, era um sábado, o shopping estava cheio aqui na minha cidade, e aí eu fui numa livraria ver alguns livros e tinha lá uma dinâmica com as crianças de 6, 7, 8 anos de contar histórias. Tinha lá uma
uma pedagoga, uma professora, uma contadora de histórias, e ela estava com a turminha lá de 6, 7, 8 anos, contando histórias, dando ênfase à história, floreando a história. Eu achei muito interessante a maneira como ela contava histórias naquela livraria, mas ao mesmo tempo isso me remete a Jesus. Jesus ele ensinava da maneira mais simples, através de parábolas. Até uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos ouvindo uma parábola de Jesus, saberia exatamente qual era o teor da conversa. Toda parábola tem uma moral, toda parábola tem um ensinamento. E isso Jesus fazia de maneira muito pragmática, trazendo um resultado de maneira muito enérgica, muito dinâmica. Então, se nós formos buscar alguma semelhança dos métodos mais novos de pedagogia hoje, a gente vai esbarrar em Jesus, na sua clareza, na sua objetividade, na maneira como ele se expressava. Não é limitar, ou melhor, não é imitar os métodos seculares de educação. Ao contrário, o sistema usado atualmente nas escolas públicas foi copiado do método usado nas escolas de educação religiosa. Então, se você buscar aí a pedagogia dos jesuítas, eles aprenderam com quem? Com Jesus, com a Bíblia. Se você buscar aí a pedagogia do Paulo Freire, focando até mesmo no oprimido, Jesus ele sempre deu atenção àqueles que estavam à margem. Mulheres, crianças, samaritanos, leprosos. Não é que a educação ela vai imitar o método de Cristo, mas Cristo é o mestre dos mestres, é o professor dos professores. Obviamente, esse modelo ele vai ser replicado. E quando replicado com êxito, quando dá resultado, quando tem sucesso, aí então é a comprovação de que o nosso Senhor Jesus, ele é sábio, ele é manso, ele é humilde de coração e ele tem uma didática que nenhum de nós aqui conseguiria ter. Nós estamos engatinhando ainda na pedagogia e na didática do mestre. Através dos anos, foram surgindo várias organizações voltadas para a educação religiosa, seminários, institutos bíblicos, escolas para aperfeiçoamento de obreiros, agências até missionárias, tornando-se verdadeiramente escolas de profetas, procurando instruir homens fiéis para que pudessem ensinar a outros. Olha que legal! Os seminários, os institutos bíblicos, as agências missionárias, os cursos de aperfeiçoamento de obreiro, eles vêm para que homens de Deus, mulheres de Deus, pudessem se capacitar mais e melhor para fazer a obra de Deus. Então, quanto mais a igreja hoje investir nisso, mais a igreja crescerá de maneira forte. Eu não sei por que alguns pastores, nem todos, têm deixado de investir em educação em suas igrejas. Se a educação é a base teológica da igreja, nós precisamos investir. Tem que ter um seminário bíblico, tem que ter um curso preparatório para obreiros, tem que ter masterclass falando sobre a plataforma de governo do anticristo. Provavelmente agora, depois da Páscoa,
a gente vai marcar uma data, pode ser um sábado, pode ser um domingo, para a gente fazer uma masterclass sobre a plataforma de governo do anticristo. Por quê? Porque isso não é falado muito na igreja, não é ensinado as artimanhas do anticristo. E a plataforma já está toda lançada. Vamos marcar um dia, vamos fazer essa masterclass. E quem tiver interesse, quem tiver sede de conhecimento para saber sobre as últimas coisas que já estão acontecendo, porque nós estamos nos últimos dias. Então, quando lançarmos as inscrições aí, que você seja um dos primeiros a se inscrever nessa masterclass sobre a plataforma de governo do anticristo. Vamos falar um pouco sobre a agência de educação. Dentro das nossas igrejas, as escolas dominicais são as mais importantes agências de educação religiosa. Eu falei na última aula com vocês e eu falei para a turma também do avançado que a melhor teologia que existe, a melhor base teológica que existe são as escolas dominicais. E o que eu não entendo em 2025 é por que os nossos pastores estão negligenciando a EBD. Por que eles não investem na EBD? Por que eles não investem em professores? Por que eles não priorizam? Por que eles não estão ali junto, né? Seria tão legal se o pastor presidente, se o pastor vice-presidente estivesse ali também nas EBDs, porque ele é o exemplo, né, de alguém que busca conhecimento, de alguém que tem sede de estudar, mas a gente não vê muito isso. Homens, crianças são levados a Cristo pela escola dominical e nela recebem alimento sólido para o bom crescimento espiritual. Se uma pessoa ela frequenta EBD, ela vai crescer espiritualmente, porque todos os domingos vai ter lá um estudo, uma revista aprofundada, um professor preparado para tirar as dúvidas. Ah, professor Eduardo, mas culto de ensino não é a mesma coisa de EBD? Não. Culto é culto. Escola é escola. Escola tem quadro, escola tem professor, escola tem slides, escola tem oportunidade para as pessoas falarem. As pessoas têm dúvidas. E a melhor maneira de tirar as suas dúvidas, sanar as suas dúvidas, é através da escola. Além da escola dominical, nós temos organizações especiais para jovens, escolas bíblicas de férias, a chamada EBF, para as crianças, círculo de férias, círculo de oração, estudo da palavra para senhoras, e etc, né? Estes trabalhos precisam ser bem orientados para não perderem as suas funções. Qual é a função? A função é educativa. Se a gente acaba perdendo o foco, a gente sai do mais importante, que é a educação cristã. E aí, mesmo que hajam esses encontros, que a gente possa intitular aí de estudo bíblico, de discipulado e de tantos outros nomes que alguém pode colocar aí, mas se verdadeiramente a gente não investir nessa função que é chamada a função educativa, vai se tornar apenas um ponto de encontro aonde o pessoal vai, bate papo, conversa,
faz um lanchinho, tem lá um café, tem lá uma água gelada, mas a função desses encontros, seja a EBF, seja a EBD, seja os estudos bíblicos que a gente possa fazer na nossa igreja, com o nosso grupo, com o nosso departamento, eles não podem ser esvaziados do propósito maior, que é o propósito da educação. Muita coisa ainda pode ser feita e nós estamos nos preparando para fazer. Oremos para que Deus levante homens e mulheres e os capacite para o ministério do ensino. Que nossas igrejas sintam o peso da responsabilidade que está sobre ela nesse sentido. Agora eu vou abrir para vocês aí, quem quiser abrir o microfone, comentar essa aula. Por que alguns pastores, na sua opinião, eles não investem mais em educação? Quem quer falar aí? Abre o microfone, pode ser o Malta, pode ser o Carlos Henrique, o Rabi, pode ser o Barradas, pode ser o Renan, pode ser a Valcilena. Por que os nossos pastores, eles estão desistindo da agência de educação? Quem quer falar? Estou olhando aqui, que eu anotei aqui, é notório que o voluntariado, muitas das vezes, de ambas as partes, né? Seja do pastor ou seja do rebanho, né? Vamos dizer, não casam, né? Por quê? O maior inimigo, o tempo. O tempo é escasso, uma coisa que é fundamental, mas nem todos conseguem se dedicar a esse tempo, né? Buscar esse conhecimento, se entregar verdadeiramente na missão de conhecer a palavra de Deus, né? Até porque a palavra já diz, né, que o justo vive pela fé, né? E a fé está na palavra, e a palavra é a palavra de Deus, né? Então eu vejo muito nesse descomprometimento, que às vezes é um pastor. O pastor, ele se entrega, ele prepara o material, ele prepara a igreja, ele prepara um dia, um horário. E, infelizmente, também, que, na verdade, a partir do momento que ele preparou e vai entregar aquilo, não é a quantidade. Ou seja, a função dele não é porque tem 1, 2 ou 3, eu vou deixar de fazer. Entendeu? Então, alguns pastores se prendem até nisso. Isso é notório, que eu já observei isso, né? Que não leva, não consuma essa missão, às vezes com uma desculpa. Mas não está vindo. Ou seja, enquanto tiver 1 ou 2, ele está fazendo o papel dele. Aí sim, quando não tem ninguém, que muitas das vezes acontece, que eu já vi também, eu já vi colega aí em abrir um culto, e eu passar com a minha esposa para falar com o pastor, e daqui a pouco está o pastor e um irmão. Falei, Simone, vai lá que você tem esse compromisso, me deixa lá. Entendeu? Então, acho que também é isso aí, a dedicação de ambas as partes, né? Dos irmãos, independente de cargo eclesiástico ou não. O Malta está dizendo para a gente que existe um desinteresse de ambas as partes. Eu falei do desinteresse dos líderes. O Malta falou do desinteresse do público, do povo. Agora, há uma razão, há uma raiz. Por que o povo está desestimulado? Por que as pessoas não têm coragem de acordar cedo, domingo pela manhã, para frequentar uma EBD? Quais são os fatores? Alguém quer falar? Ou vocês querem deixar que eu aponte alguns fatores aí da falência das EBDs? Por que as EBDs estão respirando por aparelho? Quer falar, Renan? Não? Quer falar, Barradas? Também não? Quer falar, Rabi? Pode falar. Abre o microfone aí. Meu reverendo, eu tenho assim um raciocínio, não sei se vai concordar, se todos vão concordar,
mas eu vejo também que a falência da escola bíblica dominical, primeiro acontece através dos líderes, né? Uma vez que um líder não participa, o povo também não vai querer participar, porque aí sempre quem está sempre na escola dominical sempre ouve, por que o pastor não vem? Por que o pastor não está presente? E eu observo também algumas coisas também, que às vezes o pastor também não se faz presente, porque talvez ele deve querer se achar diminuído como aluno, alguma coisa assim. Talvez você não entenda, mas mais ou menos estou tentando. Ele vai sentar na cadeira de aluno e vai ouvir, né? Então, talvez muitos não querem isso, ou talvez acham que sabe muito e não quer participar, alguma coisa assim. Mas eu sei que nós, né, quando fala assim, nós, os integrantes da escola bíblica dominical, muitas vezes não vão porque a liderança, toda a liderança, quando eu falo só, não falo só do pastor, mas falo todo o corpo ministerial, né, uma vez que o corpo ministerial não está presente, não vai dar base, né, para eles também estarem presentes. Então eles vão falar, poxa, se ninguém está, o que eu vou fazer ali no domingo, levantar cedo, né, vou tomar café, depois eu vou para lá, vou sair de lá 11 horas, e a liderança mesmo não está presente, não está dando exemplo, né? Então é sobre isso que eu acho, né, meu ponto de vista, né? Perfeito. Aí não há um incentivo. E se não há um incentivo, as pessoas também, elas seguem o líder. Seguindo o líder, as pessoas elas ficarão meio que desacreditadas. Tem outros aspectos do porquê as EBDs estão respirando por aparelho. Primeiro, professores despreparados. Professores que não fazem o dever de casa, não estudam, não se aprofundam, não sabem nem falar o português direito. Nós vai, nós vem, bacon, calça jeans. Aí fica ruim, né? Os professores precisam estar mais bem preparados. Segundo fator, revistas desatualizadas, temas que não são temas pertinentes à época que nós estamos vivendo. Poxa, agora nós estamos vivendo uma tensão de guerra aí da Ucrânia, guerra aí da Rússia, tensões lá no Líbano, tensões em Israel. Por que não fazer um estudo geopolítico, teológico e trazer os motivos de tantas tensões no mundo? Pragas, como nós tivemos aí a Covid-19 alguns anos atrás, são temas mais atuais e que a gente não ouve muito, porque as revistas estão desatualizadas. Então entra ano e sai ano e os assuntos tornam-se muito repetitivos. Nós precisamos investir em um material melhor. Nem que para isso a gente tenha que contratar mestres e doutores para produzir o nosso próprio material. E aí entra a questão que o Malta falou do desinteresse, entra a questão que o Carlos Henrique falou do exemplo. São N fatores aí pelo qual as agências de educação não têm tido o devido valor que mereciam na eclésia. Vamos falar sobre o lugar da educação cristã? A conversão não é um fim, mas é uma nova vida. O recém-nascido espiritual, ele cresce na graça, ele cresce no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. A educação cristã, ela favorece o seu perfeito desenvolvimento. Quando nós damos atenção devida a uma educação de verdade,
vai haver desenvolvimento espiritual natural. Ah, mas isso pode ser contraproducente para algumas heresias que a gente ouve por aí. Porque se você tem um povo alicerçado na palavra, desenvolvido na palavra, não é qualquer pregador que você pode levar para falar meia dúzia de bobagens, de besteira, e o teu povo vai assimilar, o teu povo vai receber. Então, muito cuidado quando falamos sobre o lugar da educação. O lugar da educação era um lugar que jamais deveria ter sido perdido nos nossos cultos, nos nossos templos, na nossa comunidade. Esse é o lugar da educação, principalmente para fortalecer e levantar e ajudar o recém-nascido espiritual, o recém-convertido. Propósito da educação cristã. Já foi dito que só existe uma coisa pior do que ensinar sem propósito. É ter um propósito errado, uma motivação errada. Essa disciplina de hoje tem como objetivo chamar sua atenção para a necessidade que temos de estabelecer um alvo ao ser alcançado no ensino. Tudo que a gente fala em aula, tudo que a gente propõe, as temáticas, até mesmo os congressos, deveria, teoricamente, ter um propósito pré-definido. Aonde eu quero chegar com esse ensino? O que eu quero transferir para o meu discente, para o meu aluno? Qual é a mensagem principal dessa nossa conferência, desse nosso encontro? Tem que haver um objetivo. Tem que haver uma motivação. Agora, pior do que não ter motivação é ter uma motivação errada. Às vezes a motivação, Deus que me perdoe falar isso em aula, é só encher os cofres. É só arrecadação. E a arrecadação não pode ser o objetivo maior. O objetivo do ensino não é um comércio. Infelizmente, hoje no nosso país se confunde a educação com o comércio. Mas a educação, ela nunca foi um comércio. Ela não pode ser transformada em um comércio, porque existe um propósito por trás. Existe uma missão dos educadores por trás. Existe uma motivação que deve ser a motivação correta. Jesus, ele definiu em poucas palavras o propósito da sua primeira vinda aqui na Terra. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toda a sua vida e toda a sua morte foram inteiramente voltadas para esse propósito. Os seus sermões, os seus ensinos, os milagres que Jesus fez, tudo foi feito para dar vida eterna. Inclusive, todos os milagres tinham por trás um ensinamento. Ele não faz nenhum milagre para si próprio. Ele faz os milagres de maneira didática para que as pessoas aprendessem alguma coisa com aquele milagre. Todo milagre de Jesus, ele vem acompanhado de um ensinamento. E é isso que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos ter como propósito da educação. A exemplo do nosso mestre, nós devemos nos esforçar para que a nossa igreja não desperdice tempo, não jogue tempo fora com blá blá blá, mas que tudo seja feito com um propósito definido. Por isso o planejamento. Não há
propósito sem planejamento. Planejamento anual, planejamento mensal, planejamento dos propósitos, dos atos proféticos, dos cultos, das campanhas. Tem muita gente que faz no improviso, de maneira muito arcaica, muito artesanal. Mas a obra de Deus ela não pode ser feita de maneira arcaica ou artesanal. Tem que ter propósito, tem que ter planejamento. Procuremos, à luz da palavra de Deus, descobrir quais propósitos devem orientar o esforço educativo dos nossos ensinadores. Por que Deus estabeleceu a igreja na terra? É uma problemática. Você não está aqui para passear. Você não está aqui de passagem. Você está aqui com um propósito. A igreja foi estabelecida na terra com um propósito. Qual a sua responsabilidade para com os membros dessa igreja? Para a comunidade cristã? Eu tenho uma responsabilidade como ensinador, como professor. Deus me chamou para ensinar. Assim como Jesus ele vem com um propósito, que era morrer na cruz, que era salvar a humanidade perdida, caída, corrupta, nós também temos um objetivo, nós também temos um propósito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos estar atentos a esses propósitos bem definidos, bem planejados. Qual é o caráter desses nossos propósitos? À primeira vista parece difícil, né? Determinar o propósito ou o alvo da educação cristã. Mas se nós examinarmos a Bíblia, nós vamos perceber que Deus já fez o que é chamada a parte mais difícil. Deus ele já estabeleceu o que se espera de cada crente, de cada um de nós, do Paulo Malta, do Carlos Henrique, do Renan, do Rafael Barradas, da Valcilena, você que está assistindo gravado. Para facilitar esse estudo, nós dividiremos em 3 partes, 3 propósitos. O propósito geral, o propósito específico e o propósito imediato. Ah, professor, mas propósito não é propósito? Sim, mas didaticamente a gente separa o propósito geral, eu vou explicar, o propósito específico, eu também vou explicar, e o propósito imediato. Começando pelo geral, o propósito geral da educação cristã está contido na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Ele tem permanecido mesmo antes dos tempos bíblicos e ele não mudará. Turma, o propósito não muda de maneira geral. Por exemplo, Jesus morrer na cruz para salvar a humanidade. Isso não vai mudar nunca. Como é que o senhor pode afirmar isso? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O propósito geral ele não muda. O propósito geral da educação cristã tem a ver então com alvos que Deus estabeleceu para todos os cristãos, todos nós. Cristãos de todas as idades, de 8 a 88, de todas as épocas, todos os países, todas as geografias, todas as nações. Existe um propósito geral que Deus estabeleceu. Isso é genérico? É. É a vontade de Deus para todos os homens? Sim. Há um propósito geral para tudo aquilo que acontece debaixo do sol. Por exemplo, ontem
hoje ou amanhã de manhã, crianças, velhos, brasileiros, japoneses, todo mundo deve aceitar Jesus como Salvador pessoal. É um propósito geral. E se alguém não aceitar, vai perder a salvação. Porque a salvação, ela é dada para alguém que recebe o Senhor como filho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas e o propósito específico? Propósito específico é a aplicação do propósito geral. O geral é macro, o específico é micro. Aplicação para um grupo social específico. No geral é para todos os homens. No específico, não. Tem um público-alvo. Hoje nós vivemos, pensamos de maneira diferente dos brasileiros das gerações passadas. Em 1983, o brasileiro pensava de uma maneira. Em 1960, o brasileiro pensava de outra maneira. No início dos anos 2000, o brasileiro pensava de outra maneira. E agora? E agora isso vai se modificando de geração a geração. O propósito específico acompanha essas eras, acompanha essas mudanças de mentalidade. Aquilo que não era normal em épocas antigas, hoje, pela secularização e pelo relativismo, se tornou absolutamente normal. Quer ver uma coisa? Mãe solteira. Mãe solteira, na época dos nossos avós, era um escândalo para a família. Agora, hoje, é mais uma menina, é mais um rapaz que não teve o cuidado e que acabou trazendo uma criança para o mundo que não tem culpa de nada. Há um propósito específico para cada era, para cada nação. Os crentes das diversas religiões têm problemas distintos. Uma criança não compreende o pecado sobre o mesmo ponto de vista de um adulto. O educador deve formular propósitos específicos de acordo com a necessidade espiritual específica daqueles a quais pretende educar. Aí a gente vai falar sobre faixa etária. A maneira como eu ensino sobre pecado para uma classe de adultos não é a mesma maneira que se ensina sobre pecado numa classe de pequeninos, de anjinhos. A maneira como se interpreta pecado para criança e se ensina para criança é diferente do que aquilo que nós ensinamos, pelo menos no meu caso, que sou um educador de adultos, é diferente. Quer ver um exemplo? Os jovens, eles devem ser orientados quanto à tomada de decisões corretas quanto a um ideal de vida cristã. A carreira que eles vão seguir, os amigos e também a escolha do cônjuge, da esposa, do marido. Gente, isso é um tema para quem está começando a vida e para alguém que vai tomar muitas decisões daqui para frente. Mas se eu chego num culto de terceira idade, esse ensinamento já não vale mais. Porque num culto de terceira idade, quem tinha que casar já casou. Quem tinha que arrumar um emprego já arrumou, já tem uma profissão. Os desafios e a temática em um curso para jovens adultos é uma, para terceira idade é outra temática, é outro momento de educação cristã.
E é isso que nós precisamos entender dentro de uma especificidade. Propósito específico, ele foca mais no público-alvo. E o terceiro propósito é o imediato. Assim como propósitos específicos é a aplicação do propósito geral para um grupo específico, o propósito imediato é a aplicação do específico para uma lição determinada. Então são fases da vida, são lições práticas da vida que eu preciso delimitar esse propósito específico para que ele se torne imediato. É aquilo que você deseja que o ouvinte guarde como lição prática. Cada pregação que você faz, cada lição que você ministra, tem que ter um propósito imediato e deve ser desenvolvido em torno desses propósitos. Começamos lá no geral, passamos para o específico e agora estamos no imediato. O que é o imediato? É o efeito que eu quero produzir em vocês depois da aula de hoje. O que eu quero produzir no Rabi? O que eu quero produzir no Malta? O que eu quero produzir no Barradas? No Renan? O que eu quero produzir na Valcilena? Qual é o efeito que eu quero produzir em vocês hoje? É esse meu propósito imediato. Porque até mesmo nas minhas provocações e nas minhas polêmicas, poxa, professor Eduardo é polêmico, hein? Ele pinga uma bolinha lá e depois ele deixa a gente, mas é um propósito imediato. É algo que eu faço de propósito para vocês pensarem, para vocês refletirem, para vocês ruminarem, para vocês amadurecerem. Uma lição, por exemplo, sobre a vida de Davi e Jonathan, para uma classe de jovens, que já é um propósito específico, deve ser ministrada destacando o aspecto positivo de uma boa amizade. Vou falar de Davi, vou falar de Jonathan, vou falar de uma amizade real, uma amizade fiel. Que você possa orar, assim como eu tenho orado, mesmo estando em outra cidade, para Deus ele nos dá verdadeiros amigos. Porque de gente falsa nós já estamos fartos. A Valcilena já está farta de gente falsa. Gente que dá um tapinha nas costas. Meu líder, meu pastor. O Renan já está farto. Nós queremos verdadeiros amigos. Pessoas que chorem na hora de chorar. Essa semana mesmo, eu liguei para uma ovelha minha que tinha perdido o marido. 40 anos de casamento. O marido não tinha nada de saúde. E aí eu liguei para a viúva. Ficamos ali uns 20 minutos no telefone. Eu me desculpei porque eu não pude ir no sepultamento. Eu estava em São Paulo no dia. E aí teve uma frase que eu falei para ela que ela desabou. Eu disse para ela assim, Graça, o nome dela é Graça, 40 anos não são 40 dias, é uma vida. Deus levou o nosso amigo, a vida continua. E nesse momento vai ter muita gente que vai falar contigo, ah, não chora não, seja forte, mas esse é o momento do luto, esse é o momento de chorar. Então se você quiser chorar, e ela falou comigo, né, que foi para a igreja domingo, só que tudo lembra ele. Eles eram obreiros lá na igreja. Então você olha para o corredor e não vê mais o seu marido, que era um obreiro. Tudo lembra ele. Depois do culto, o almoço de domingo, cadê ele? É o momento de chorar, sim. É o momento de prantear, sim. A Bíblia diz, chorar com quem chora. Nós devemos, nesse momento, ser verdadeiros amigos.
para dar um braço amigo, uma mão amiga. E se tiver que extravasar, que chorar, então chore, porque essa é a nossa tarefa cristã. Vamos falar agora sobre a necessidade de se estabelecer alvos. Tudo na vida, turma, você tem que ter alvo. Um educador temente a Deus, consciente da sua responsabilidade perante Deus, perante aqueles que ele ensina, ele não deve ir ao púlpito nem chegar para a classe sem se preparar bem, sem preparar bem a lição bíblica, sem se familiarizar com o propósito do seu estudo. Porque, turma, se o educador faz a coisa à la Bangu, de qualquer maneira, ele nem fez o dever de casa, a sua aula não vai atingir os propósitos gerais, específicos e imediato. É mais do mesmo, é chover no molhado, é enxugar gelo, é tapar o sol com a peneira. Nós precisamos fazer o dever de casa. Quanto tempo leva para eu preparar um slide como esse? Olha o cuidado que eu tenho de fazer uma tela, de colocar um gráfico, de colocar uma figura. Quando eu estou fazendo isso, eu estou estudando, eu estou preparando a aula, às vezes cansado. Eu cheguei hoje aqui em São Paulo, cansado, dirigi 4 horas. Mesmo assim, eu vim fazer a aula de vocês com todo carinho, com todo amor. É meu dever de casa, é minha missão. Depois que eu preparei a aula de vocês, eu fui preparar a aula da turma de amanhã da pós-graduação. Mesma coisa. Aí quando eu olhei no relógio, já era 6h30. Já era a hora de eu tomar um banho, sentar aqui, montar o equipamento aqui, a lâmpada, tudo certinho, para a gente fazer essa aula. Daqui a pouco eu vou pensar em comer alguma coisa. Se o educador ele não se prepara bem e ele não tem esse alvo, essa responsabilidade, a aula dele não será produtiva. E os alunos sabem quando tem um professor que tem repertório e quando tem um professor que não tem repertório, aí a aula dele fica monótona, repetitiva, redundante. Ele fica falando a mesma coisa. Ou vai falar da vida do outro, né? Ah, quem foi eliminado do Big Brother terça-feira? Ele vai falar na aula dele do Big Brother. Porque ele não tem conteúdo, ele não tem matéria, ele não estudou. A seguir, veremos 3 razões para que todo aquele que educa tenha um alvo estabelecido. Lá em João 10:10, Jesus ele declara solenemente o propósito de sua vinda: dar-vos a vida eterna abundante. Além disso, cada gesto de Jesus, cada palavra de Jesus, cada milagre de Jesus tinha um propósito especial. Tá vendo a necessidade de nós estabelecermos alvos? Jesus fazia tudo com propósito. Jesus fazia tudo com excelência. Jesus fazia tudo dando o seu melhor. E é isso que a gente tem que fazer aqui, dando o nosso melhor. Ah, mas a gente não está numa aula presencial, mas nós estamos numa aula EAD. Você da tua casa, eu aqui do estúdio, e a gente pode fazer o melhor. Porque eu sempre vou procurar melhorar. Eu não vou ficar 10 anos fazendo nesse mesmo modelo. Daqui 10 anos, a minha aula vai estar muito melhor do que a aula de hoje. Porque eu não vou parar. Eu vou me reciclar. Eu vou aprender ainda mais. Tomemos, por exemplo, a ressurreição de Lázaro.
Jesus parecia atrasar-se, mas ele fez com uma finalidade. Finalidade essa de glorificar a Deus. João capítulo 11, versículo 4, versículo 15. Mais tarde ele ora assim: Pai, eu sabia que o Senhor sempre me ouve, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. João 11, 42. Quando Jesus chega no sepultamento de Lázaro, a irmã dele já ao invés de dar bom dia, boa tarde, boa noite, que bom mestre que o senhor chegou, a irmã dele já recebe ele com uma de direita, né? Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o senhor chegasse 4 dias antes, orava ele, ele ficaria curado. Mas o senhor se atrasou. E quem disse que Deus ele se atrasa? Deus chega na hora certa com um propósito. Jesus ele não chegou ali 4 dias antes para curar Lázaro. Jesus chegou ali 4 dias depois para trazer a ressurreição e a vida para Lázaro. Porque tinha uma lenda do povo judaico que até 3 dias um morto podia ressuscitar. No 4º dia era impossível. E Jesus chega no dia impossível. Porque o nosso Deus é o Deus das improbabilidades, das impossibilidades. E aí ele chega no túmulo e diz assim: Lázaro, sai! E o Lázaro saiu. Há um alvo, há um propósito. É de propósito. Um alvo dá significado ao ensino, turma. É bom sabermos por que nós estamos ensinando. Por que eu me dedico dia após dia à educação? É um propósito meu, Deus me chamou para isso. O trabalhador braçal sente-se até mais suave a sua carga quando ele sabe que no fim do expediente, do trabalho, ele receberá o salário. Assim, aquele que ensina tem maior ânimo, maior interesse, quando ele se esforça para que seus alunos cheguem a um alvo estabelecido. Você sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é que amanhã você possa estar aqui no meu lugar. Já imaginou o Renan dando aulas? A Valcilena dando aulas? O Malta dando aulas? O Barradas dando aulas? Inclusive o Barradas, ele já deu aula pra gente de direito. Teve uma matéria lá numa turma de um polo nosso que quem deu aula de direito foi o Barradas. O Rabi, o meu objetivo, o meu sonho é que vocês se tornem melhores do que eu. Que se vocês se tornarem melhores do que eu fiz um bom trabalho. Essa é a recompensa. Esse é o salário. Eu quero que você chegue a um alvo estabelecido. Eu não quero que esse curso que vocês estão fazendo, daqui 5 ou 10 anos, caia no esquecimento, mas que você pratique tudo aquilo que você tem recebido aqui de maneira avançada. Um alvo, ele evita desvios, rotas indesejadas. Se o motorista não tem um bom mapa, um bom GPS, um Waze, um Google Maps, facilmente ele deixará a estrada principal e ele entrará por atalhos difíceis. Hoje em dia até o GPS diz, zona de risco, cuidado, ou mesmo um caminho errado. O ensinador precisa ter um alvo para se esforçar, para chegar até lá. Do contrário, ao fim desse ensino, o ouvinte dirá:
Ele disse uma porção de coisas bonitas, mas sobre o que foi mesmo, o que ele falou, o que o pastor pregou no último domingo, o que foi ensinado na EBD, ah, não sei, eles falaram tanta coisa bonita, né? É bonito, mas cadê a rota? Cadê o objetivo? Cadê o propósito? Uma vez eu contratei um professor para dar uma aula de administração eclesiástica em um polo que a gente tinha no Jardim Ulisses. O professor foi, deu aula para os alunos, e aí depois, quando eu estive com os alunos novamente, eu perguntei, e aí, gostaram do professor? Gostaram da matéria? Aprenderam sobre a administração eclesiástica? E qual foi a minha surpresa? Os alunos me confidenciaram, professor, ele falou sobre tudo, menos sobre administração eclesiástica. O propósito não foi atingido. Porque se hoje, nessa aula de número 3, de educação religiosa, eu falar sobre tudo com vocês, menos sobre educação, eu perdi o alvo, eu me desviei, eu perdi o foco. Ah, mas tem aulas que a gente vai abrir um montão de janela. Sim, e é legítimo vocês abrirem um montão de janela, mas eu tenho que voltar para a minha rota. Eu não posso sair, tô indo para São Paulo. Daqui a pouco eu não chego em São Paulo. Daqui a pouco eu chego em Paraty. Perdi a rota? Me desviei? Não. Existem pessoas que não gostam nem na pregação de usar esboço. Eu só prego com esboço. Ué, mas por quê? Porque o esboço é a minha rota. Ah, mas aí vai engessar o Espírito Santo aquilo que ele quer falar. Não, o Espírito Santo ele fala muito além do meu esboço. Mas quando eu vejo que eu estou saindo do assunto, eu dou uma olhadinha pro esboço e eu volto aonde eu parei. Um alvo evita desvios. Um alvo também vai evitar perca de tempo, turma. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não deferindo golpes no ar. Quando o professor não sabe o que quer, ele toma todo o tempo dedicado ao ensino a dizer coisas de menor importância. E o propósito principal, que era a aula, no nosso caso hoje, educação religiosa, perde o propósito principal do seu ensino, que não são alcançados. Eu não posso falar sobre tudo, porque quem fala sobre tudo não diz nada. Eu não posso estar preocupado em quem foi eliminado do Big Brother. Na realidade, eu nem sei direito quem tá lá na casa. Eu tenho que estar focado no meu propósito. Por quê? Para não perder tempo. Já dizia alguém que tempo é dinheiro. Tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. A nossa vida ela já é tão corrida, turma. A gente tem tanta coisa para fazer durante o dia. É um corre-corre, não é, Rabi? Não é, Carlos Henrique? Não é um corre-corre? A gente já não tem nem mais idade para perder tempo. Um alvo evita percas de tempo. Tal professor, ele é semelhante a um atirador que vai atirando a esmo, sem alvo. Antes de subir ao púlpito, querido aluno, ou se você estiver à frente de um grupo para discipular, para ensinar, ore. Peça a Deus que lhe revele o seu propósito para a igreja, naquele culto, naquele ensino, naquela EBD.
prepara uma mensagem poderosa, faça com que as pessoas se envolvam nesse mesmo propósito. E aí observe o que Deus vai fazer no meio do seu povo. O que Deus vai fazer através de você. Porque você é um arauto do rei. Você é alguém que Deus escolheu. Você vai dar o seu melhor. Você vai entregar o seu melhor. É igual agora. Eu tô aqui, fisicamente falando, cansado. Mentalmente cansado. Amanhã, 8 da manhã, já tem uma nova turma para dar aula. Mas feliz da vida. Porque o propósito foi alcançado. Porque vocês vão sair dessa aula hoje melhores. Pensando sobre uma educação eficiente. Deu para entender? Dúvidas sobre a aula de hoje?